Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias desse sabadão. Quer dizer, últimas notícias assim, né? O Botafogo ainda vai joga mais tarde um pouquinho, então dependendo do que o Botafogo fizer, o time pode entrar mais motivado ainda amanhã no Fla-Flu. Porque se o Botafogo não vencer hoje o Bragantino, o Flamengo tem a possibilidade de reduzir de 10 para 7 pontos a diferença do líder do Campeonato Brasileiro. E aí, nação, o bicho começa a pegar, o pega pra capar, fica explícito, é claro. O Flamengo amanhã tem uma situação difícil, enfrentar o Fluminense nunca é fácil. É um clássico do futebol brasileiro, um clássico carioca, não tem jogo ganho de maneira nenhuma, mas o Flamengo tem a possibilidade sim de diminuir de 10 para 7 pontos, dependendo do resultado que o Botafogo fizer hoje mais tarde. Mas agora nós já sabemos todos os finalistas da Copa do Brasil. Vamos lá? Flamengo e Grêmio, Corinthians e São Paulo. Tem muita coisa em jogo entre esses 4 clubes. O Grêmio é quem mais venceu a Copa do Brasil, com 5 conquistas. Flamengo é tetracampeão, 4. Corinthians tem 3. E o São Paulo é o maior estado e mais populoso estado da América do Sul, porque os caras não tem mais nada além disso. São Paulo jamais foi campeão da Copa do Brasil. Se tivesse que apostar agora, eu apostaria numa nova final, Flamengo e Corinthians. Sim, porque pra mim, o Mengão queridão já está na final, com todo respeito ao Grêmio, eu sou torcedor do Flamengo, de jeito nenhum eu vou dizer que o Flamengo tá fora de uma final ou de uma competição, né não? O jogo é jogado, o lambaria é pescado, mas eu confio na minha equipe e sei que nós vamos chegar a mais uma final de Copa do Brasil, se Deus quiser. Qual é o palpite de vocês? Vocês estão confiantes como eu ou vocês têm lá suas desconfianças? É bom, hein? Segunda-feira, às 13 horas, a CBF vai sortear o mando de campo. Se o Flamengo faz o primeiro em casa e o segundo fora, se faz o primeiro fora e o segundo em casa, a mesma coisa para Corinthians e São Paulo. Vocês estão confiantes que o Flamengo vai conseguir passar pelo Grêmio ou não? Estão achando que o time ainda precisa evoluir muito para bater o time de melhor futebol do Brasil, segundo o técnico Renato Gaúcho? Coloque aí nos comentários. Vale lembrar que o Flamengo ainda pode ter modificações no elenco. O elenco que está agora pode não ser o elenco que vai enfrentar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Isso porque jogadores ainda podem sair, jogadores ainda podem entrar. O Crystal Palace tentou levar o Matheus França, mas o Flamengo já bateu o martelo e disse que por esses valores, neca de futibiriba, 15 milhões de euros está de sacanagem, né? Ou vai por 20, 25 milhões de euros, ou ele não sai, ele permanece no Flamengo. Acho que o Matheus França deve permanecer nessa janela no Mengão, que ele não teve perto de sair, mas as sondagens não viraram propostas e quando virou proposta, era uma proposta muito pequena que o Flamengo não ia aceitar de maneira nenhuma. Acho que o Matheus França fica até o final da temporada, só acho, tá? Agora, equipes europeias começaram a perceber um jogador que nós temos e que é muito bom. Eu falei para vocês que tão logo Ayrton Lucas fosse para a seleção brasileira, a Europa ia perceber o talento que a gente tem nas mãos. Para mim, o Ayrton Lucas é um baita de um jogador, é um jogador de Europa que está no Flamengo e a Europa já começou a perceber o Ayrton Lucas. O Roma, do técnico José Mourinho, andou fazendo consultas, sondagens sobre o atleta. O fato é que não apareceu ainda nenhuma proposta para o Flamengo, mas há sim o interesse do Roma e de outras equipes pelo lateral esquerdo. Como eu já havia antecipado para vocês, o Flamengo tem interesse no Alex Telles, da seleção brasileira, do Manchester United, que jogou a última temporada no Sevilha. O Manchester não tem um jogador no seu raio de ação. E com o problema do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, de não poder registrar jogadores nessa janela, e o Al Nassr era um dos times que estavam oferecendo fortunas e mais fortunas para o Alex Telles, o Flamengo voltou a ter chances de contratar o lateral esquerdo. Gente, lateral esquerdo e zagueiro, como eu venho dizendo para vocês, o Flamengo quer aproveitar oportunidades de mercado. O que isso quer dizer? O Flamengo não quer desembolsar uma grana preta pelos jogadores. O Flamengo quer aproveitar os jogadores que estiverem livres ou que puderem ser emprestados para poder reforçar o elenco rubro-negro. E o Alex Telles, como eu já falei para vocês, é um jogador que interessa o Flamengo. Ele é jogador do Giuliano Bertolucci, o Flamengo tem um relacionamento excepcional com este empresário e o atleta desistiu de ir para o Benfica. O que o Alex Telles quer agora? Ou ganhar rios e rios de dinheiro ou jogar no Flamengo.
Como o Al-Nassr estava oferecendo rios e rios de dinheiro e ele tinha a oportunidade de jogar com o Cristiano Ronaldo, ele estava inclinado aí para o Al-Nassr. Com o transfer ban que o Al-Nassr ganhou, o Flamengo voltou a ter chances. O Flamengo segue conversando com o Juliano Bertolucci para tentar convencer o atleta a vir para o Mengão queridão. Se o Ayrton Lucas sair, aí o Flamengo vai investir. Por quê, gente? É aquilo que eu já falei para vocês, vale a pena lembrar sempre, né? Vendeu? Vamos repor. Não vendeu? Vamos reforçar as prioridades primeiro e oportunidades de mercado depois. Então, se o Flamengo vendeu o Ayrton Lucas, por exemplo, para Roma, aí o Flamengo vai investir num jogador. Aí já nem é mais o Alex Telles o foco do Flamengo. É um outro jogador para o Flamengo poder comprar, tão bom quanto o Ayrton Lucas. Não que o Alex Telles não seja, mas o Alex Telles é uma oportunidade de mercado que o Flamengo enxerga para poder se juntar ao elenco rubro-negro, porque o Flamengo tem que pensar lá na frente. O Felipe Luiz mal joga esse ano. Gente boa, legal, bacana, profissional, inteligente, vai ser um excelente treinador. Mas esse ano ele não joga. Joga raramente, esporadicamente, não consegue nos ajudar como já ajudou em outras temporadas. Então o Flamengo quer o Alex Telles como oportunidade de mercado. E se o Ayrton Lucas for vendido, o Flamengo compra um lateral esquerdo. Só que isso tudo tem que ser assim, ó, rapidaço. Porque se vender o Ayrton Lucas muito perto da janela fechar, o Flamengo vai ter pouca oportunidade para repor com outro lateral esquerdo, porque tem que barganhar preço, um monte de coisa, dificulta um pouquinho. Vale lembrar que a janela fecha dia 2 de agosto para transferências internacionais. Dentro do Brasil ela ainda fica um pouquinho aberta por mais tempo. Mas ainda assim o Flamengo só poderia aproveitar um jogador para jogar o Campeonato Brasileiro. Libertadores fecha junto e campeonato e a Copa do Brasil fecha dia 8 de agosto, se não me falha a memória. Mas enfim, o Flamengo segue olhando o mercado e o Alex Telles é um alvo do Flamengo, assim como o Lucas Veríssimo. O Flamengo segue querendo o Lucas Veríssimo como uma oportunidade de mercado, porque o Sampaoli pediu. Aliás, o Sampaoli pediu o Alex Telles também, tá? São dois pedidos do técnico português que o Flamengo está tentando viabilizar. A questão do Lucas Veríssimo, como eu já expliquei para vocês, é que o Benfica não quer emprestar o jogador com opção de compra. Ele quer emprestar com obrigação de compra. Com obrigação de compra o Flamengo não quer, porque não sabe se o Lucas Veríssimo vai dar conta de jogar o tanto de jogos que o Flamengo precisa por conta da cirurgia que ele fez. Então o Flamengo mandou, nesta sexta-feira, uma outra proposta ao Benfica. A proposta seria de empréstimo por uma temporada e meia, portanto até dezembro do ano que vem, com a opção de compra e o Flamengo pagando 1,5 milhão de euros pelo empréstimo. Vamos ver se a equipe do Benfica vai aceitar. Esse 1,5 milhão de empréstimo seria abatido no valor do jogador caso o Flamengo optasse por comprá-lo em definitivo em dezembro do ano que vem. Então, se ele custar 8 milhões de euros, por exemplo, o Flamengo vai pagar 8 menos 1,5 milhão de euros, que é o que o Flamengo já pagou pelo empréstimo. 6,5 milhões de euros seria o que o Flamengo teria para pagar ao Benfica. Essa proposta foi enviada na sexta-feira e a equipe do Benfica ainda não retornou com o resultado, se ela vai aceitar, se não vai aceitar, enfim, o Flamengo está tentando trazer o jogador. O Claudinho, eu trouxe para vocês no outro vídeo, saiu revoltado do jogo contra a equipe do CSKA pela Supercopa da Rússia, depois voltou, comemorou o título e o treinador, ao ser interpelado sobre a maneira como o Claudinho saiu, ele falou que acha super normal, natural, que o jogador reagiu com a emoção, porque queria ajudar a equipe a ser campeã, queria ter ficado em campo para ajudar a equipe a ser campeã. Só que ele tinha sofrido uma pancada e o Zenit queria preservá-lo, porque ele não estava bem, devido a ter ficado alguns dias sem treinar. Então ele entendia a reação do jogador e não via problema nenhum nisso. O Globo trouxe a informação que talvez o Flamengo viaje na semana que vem para buscar o Claudinho. A informação que eu tenho é um pouquinho diferente, mas não quer dizer que seja a verdade absoluta. É só a informação que eu apurei, que eu confio para trazer para vocês. Que o Flamengo só iria à Rússia se tivesse sinal verde da equipe do Zenit para negociar valores dentro do que o Flamengo acredita ser razoável. O Flamengo espera poder negociar com o Zenit entre os 15 que já fez de proposta e 18 milhões de euros. Se o Benfica entender que nessa faixa aí dá para negociar, aí o Flamengo pode sim mandar Marcos Braz e Bruno Spindel para lá, para os caras poderem negociar com o Zenit. Os meninos do Ninho fizeram a final hoje
do Sub-20 contra os viceínos. Os viceínos ganharam no tempo normal por 1-0 e ganharam nas penalidades 5-4 do Flamengo. Portanto, a rapaziada, a molecada do Ninho do Urubu agora se concentra no Campeonato Brasileiro da categoria. O Igor Jesus e o Matheus Gonçalves estavam reforçando a equipe do Sub-20, mas não conseguiram evitar a vitória viceína. Por isso, amanhã, eles dois não devem estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli, que não terá também o Mateuzinho, que já está treinando com o grupo, como eu falei para vocês anteriormente, não terá Bruno Henrique e não terá também o Eric Pulgar, que está com um problema na coxa, na parte posterior da coxa, e vai continuar fazendo fisioterapia. Quanto tempo o Eric Pulgar vai ficar fazendo terapia? De 1 semana e meia a 2 semanas é o que eu apurei, para poder voltar. Mas não é nada grave não, nação. Grave é ter que fazer cirurgia, é ficar parado 1 mês, 2. A informação que eu tenho nesse momento é que é uma fisioterapia, 1 semana e meia, 2, e ele já volta bem para poder jogar pelo Flamengo na hora que o Flamengo precisar dele. Vamos torcer para tudo dar certo, porque nesse final de semana nós temos o Fluminense, no meio da semana nós temos o Olímpia no Maraca, depois nós temos na outra semana a volta do Olímpia, lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, para garantir a nossa classificação às quartas de final da Libertadores da América. Nação, tem coisa pra caraca pra gente decidir por aí. Amanhã tem jogo do Mengão, e a partir das 14 horas eu e a Mirinha estaremos no Fla Nação VP com vocês no nosso pré-jogo, porque amanhã tem Fla-Flu no Maracanã e a gente tem pré-jogo, show do intervalo e pós-jogo desse jogão de bola. Tão confiantes ou não tão confiantes no Flamengo com essa tríplice coroa que o Flamengo está disputando? Está disputando, estamos pau a pau ali no Brasileirão, tem a Copa do Brasil, a Libertadores, por enquanto é o único clube do Brasil que pode ganhar a tríplice coroa. Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians não está na Libertadores, então é só o Mengão, queridão. Tamo juntos, nação. Deixa o like, se inscreva e divulga o nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.